A zona portuária do Rio de Janeiro se tornou o foco das atenções tanto do setor imobiliário quanto do produtivo e boêmio da cidade. Com forte potencial para abrigar diferentes setores de negócios, aos poucos vai se transformando num importante polo criativo. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre a vocação criativa da região do Porto, estão aqui Daniel Kraichete, representando o Coletivo do Porto, e Alberto Gomes Silva, presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, SEDUR. Nossa reportagem foi à zona portuária para conhecer os projetos que estão sendo implantados por lá. Vamos acompanhar. A zona portuária tem tudo para se tornar o celeiro da indústria criativa e artística da cidade. No velho bairro do Santo Cristo, artistas de diferentes áreas se instalaram no antigo prédio da Bering e estão negociando um plano de autogestão do lugar. Na Avenida Venezuela, bem em frente ao mar, Museu do Rio de Janeiro, que já se tornou um ícone da revitalização da área, um grupo de pequenos empresários se reuniu para criar o Coletivo do Porto. Por enquanto, são 5 pequenos negócios que, no mesmo espaço, multiplicam ideias, ampliam as oportunidades de negócios e diminuem as despesas. Aqui o Daniel Maia, fundador da Piloti Internet Mobile. Aqui é a sala de reunião, espaço compartilhado pelas 5 empresas, onde a gente faz as reuniões do coletivo e onde cada um recebe seus clientes separadamente também. E ali uma sala bem coletiva, né, com 4 empresas. A Ampliativo, do Daniel Kraichete, a E-Conecta, da Gláucia Neves, que faz marketing de relacionamento, e a Filtra, da Fabiana Prado, que cuida da área de mídias sociais. E aqui é a F Guaraná, empresa de assessoria de imprensa, gerenciamento de crise de imagem e elaboração de conteúdo de texto. No outro lado do bairro, na rua Pedro Ernesto, está o Instituto Pretos Novos, um centro de estudos e pesquisa da vida, memória e cultura do negro na zona portuária. Aqui fica também o Condomínio Cultural da Gamboa, onde produtores e agentes trabalham e divulgam a cultura local. Eu sou Alexandre Nadai, sou do Centro Cultural Velhos Malandros, que trabalha com jongo e com samba, que também são tombados pelo IFAM como patrimônio cultural e imaterial. Eu sou Sônia Baiana, do Acarajé. O acarajé do Circuito da Herança Africana. A gente também tem um ponto de cultura chamado Palco Escola, onde a gente lida com a formação de jovens aprendizes, né, na área de cenografia, seja maquinária, pintura, escultura, adereços. Conto história, faço comida, invento arte. E estou dando aula na Vila Olímpica da Gamboa. Alberto, o que pode se considerar pronto na região do Porto e o que falta fazer? Bom, as obras na região portuária começaram em 2010, no entorno da Praça Mauá e Morro da Conceição. Essas obras agora estão em fase final de urbanização e o que chamamos de fase 2 das obras começou em junho de 2011. Estamos aí com cerca de 30% das obras executadas, com o cronograma de conclusão até primeiro semestre de 2016. Mas acho que é importante também aproveitar e lembrar que aquela região está sob concessão hoje. Então nós estamos falando de obras, mas também de prestação de serviços, o que coloca também uma situação diferente naquela região em relação a outras da cidade, onde a empresa que é responsável por fazer a requalificação urbana, ela também é responsável por manter a região um contrato que vai até 2026. É um regime especial, então. É um regime especial de concessão administrativa, onde hoje já são prestados serviços de coleta de lixo, limpeza urbana, iluminação pública, gestão do trânsito. E essa infraestrutura urbana que está sendo refeita, a empresa que está fazendo hoje tem que cuidar. Então, se ela não fizer bem feito hoje, ela vai ter problemas mais adiante. Para o empresário, isso é decisivo para o negócio? Sem dúvida. A gente quer dizer, apostou numa área que a gente tinha ainda na promessa, né? E a gente sabia
já tinha fortes indícios de que ia acontecer, só que toda essa questão do serviço atrelado, quer dizer, a gente já vem percebendo as melhorias, mas toda essa questão da operação do serviço para a gente é primordial, né? Quer dizer, é o local que a gente se desloca todo dia, a gente quer chegar direito, sair direito, ter qualidade de limpeza, segurança, isso tudo. Então isso, sem dúvida, é... Talvez importante chamar a atenção, você perguntava o que já está pronto, até relacionado ao debate que nós estamos tendo. Quer dizer, o MAR, o Museu de Arte do Rio e a Escola do Olhar já estão em pleno funcionamento, com um nível de visitação bastante interessante. Os Jardins do Valongo foram restaurados. O Cais do Valongo, que é talvez junto com o Cemitério dos Pretos Novos, que também é ali na região, talvez dois dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil nesse momento, estão abertos à visitação. E no caso do Cais do Valongo, ele estava literalmente enterrado e agora devolvido à cidade como parte do resgate da nossa memória. E aí também chamar a atenção para um aspecto importante dessa renovação. E é uma preocupação que muita gente legitimamente levanta, muitas vezes é um apagamento de memórias. E no caso do Porto Maravilha, não. Quer dizer, essa memória, essa história, essa importância do patrimônio cultural daquela região, ele é parte inerente, integrante da valorização da região. Exatamente porque agrega valor a tudo isso que a gente está fazendo. Agora, quando a gente fala de revitalização urbana, desse remodelamento que está acontecendo ali, a gente cria potencial para diversos setores. Por que a economia criativa? Mas não só, né? O Rio tem uma demanda muito grande, por exemplo, de áreas comerciais, por um grande volume de empresas de óleo e gás, por exemplo, com a exploração do pré-sal. O que é importante é que há espaço para isso tudo. E é exatamente a mistura, nós estamos falando do centro da cidade, essa mistura é que vai transformar aquele lugar como um lugar vivo. Ou seja, um centro da cidade viva é um centro que é boêmio, que abriga grandes empresas, como sempre abrigou, mas também que tem lugar para a inovação, né? Qual a importância da indústria criativa? É aí onde a gente tem a possibilidade de gerar valor usando, como o próprio nome diz, da nossa criatividade e inventividade, sem necessariamente estar explorando, gerando riqueza, sem necessariamente estar explorando recursos naturais. Então, essa possibilidade, ela tem uma vocação natural ali, a terra onde o samba nasceu, até o lugar onde muito da criatividade do nosso povo se manifestou, como primeiras manifestações de sincretismo religioso no Rio de Janeiro brotam ali. Você tem a tradição do carnaval de rua nascendo ali, alguns dos blocos de carnaval mais antigos do Rio de Janeiro nasceram. A Vizinha Faladeiro, Fala Meu Ouro, Filho de Gandhi, o Coração das Meninas. Quer dizer, e ver isso tudo agora ressurgindo, né, esses blocos ressurgindo e voltando para a rua, é um processo muito bacana. Ali você tem, por exemplo, na fábrica da Bering, uma iniciativa anterior a nós, que começa a reunir artesãos num espaço que era degradado e que tem tudo para se transformar nesse polo. Esse processo de retomada desses espaços degradados por empresas não é uma exclusividade nossa do Rio de Janeiro. Já acontece em outros países e são opções políticas também para ajudar na revitalização daquele espaço. Isso ajuda nesse processo da revitalização do Rio, quer dizer, da cidade do Rio, dessa região central portuária? O Rio, como o nosso prefeito gosta de lembrar, é uma cidade que veio meio que fugindo de si mesma, fugindo do seu centro, né? O polo da urbanização é o centro da cidade, se desloca para Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra. Um dia a gente vai chegar em Angra dos Reis, talvez. Ou não, ou a gente volta, desculpe a expressão, mas a gente está fazendo um esforço de devolver a centralidade ao centro do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho, 5 empresas da indústria criativa se uniram e já estão produzindo a pleno vapor. Como funciona esse coletivo? O coletivo ele surgiu assim, com uma proposta de oferecer soluções integradas, complementares, porque na verdade eram 5 profissionais já com grande experiência e atuantes nas suas áreas respectivas, e por alguns acasos ou
forçados, a gente acabou se encontrando e a proposta surgiu da gente se reunir e oferecer esse tipo de solução. A proposta não é um coworking ou meramente uma proposta de rachar a grana da secretária ou da faxina, não é essa a ideia. Mas, de fato, a gente tem um portfólio de produtos que seja interessante, atraente, e a gente tem uma estratégia de venda, de propostas integrada, e funciona muito bem, porque a gente consegue, como é muito modulado, a gente consegue oferecer 5 empresas numa solução, 2, 3, uma. Então, foi assim que foi surgindo, meio que ao acaso, mas sempre a gente identificando as oportunidades. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Pesquisa da Firjan mostra que a economia criativa tem peso importante no PIB do Estado. O Produto Interno Bruto é a soma de todas as riquezas de um Estado ou do país. A Sedurb já tem previsão do que poderá ser gerado em termos de recursos a partir da economia criativa na região? Esse processo de transformação da região portuária é um processo de transformação urbana, mas é um processo de transformação econômica. Com a decadência, aliás, com o deslocamento das atividades portuárias e depois com a construção do elevado perimetral, a região entrou nesse ciclo de decadência e depressão. Com as obras de renovação urbana, na verdade, nós já estamos, por exemplo, gerando mais de 5 mil empregos diretos na região só nas obras. Mas as obras vão passar. O que nós estamos olhando é essa nova economia que vem e que, por exemplo, o Coletivo do Porto é um ótimo exemplo disso. Não estamos falando só do espaço, mas do uso que se faz desse espaço. Isso representa milhares e milhares de oportunidades de emprego e de geração de renda. Então, por isso a gente faz um trabalho muito estreito, em parceria com o SEBRAE, de fortalecimento da pequena e microempresa na região, exatamente porque são grandes geradores de emprego. Vai haver um incremento significativo de receita, por exemplo, de IPTU e ISS. Mas a Prefeitura está, inclusive, disposta a abrir mão dessa receita, que hoje ela não tem, se isso vai ajudar a garantir a construção desse novo dinamismo da área, né? Para aproveitar todo esse potencial cultural que a região já tem para formar isso. Então temos conversado muito com as empresas que chegam, já tivemos alguma reunião com o próprio coletivo, e essa conversa vai continuar, de como é que eles também podem ser parceiros nossos, no sentido de ajudar a qualificar a mão de obra, junto com organizações sociais que tem na região, como o Galpão Aplauso, Galpão Espetáculo, o Galpão Ensaio Aberto, a Ação da Cidadania e outros que estão trabalhando na formação de mão de obra, não para a obra, mas para os empregos que ainda vão vir no futuro. E o nome Coletivo do Porto justamente traz todo esse espírito de transformação do local. É curioso você está falando que a gente vem procurando, na verdade, um pouco assim, a gente está fazendo o nosso, claro, a gente se juntou, a gente tem esse objetivo, mas a gente já está em contato com a Bering, a gente quer ir lá conversar. Nesse processo a gente contaminou uma empresa, a 32 Bits também, que já parceira e foi para o nosso prédio, então já foi para o espaço. A gente tem assim muito na cabeça... Tem a Super Uber também, né? A Super Uber já está lá, exatamente. A 32 Bits está no mesmo ramo que a Super Uber. E, na verdade... Que é o ramo? Mídias digitais, de interação, tá? Digital. E e a gente tem toda essa vontade, óbvio, que a gente quer contaminar quanto mais. Nós somos meio que partidários da coisa. Vamos lá no Porto, a gente quer levar os clientes lá para eles verem, porque a gente viveu as retroescravadeiras lá, e o Daniel, na época, logo que ele começou a operar lá, ele comprou sandália havaiana para todos os funcionários. Entrou no escritório, coloca uma sandália. Então a gente já vem vendo a iluminação, estamos esperando o cabeamento baixar, mas a gente vê o calçamento, a oferta de restaurante, tudo vem melhorando. Então a gente puxa as pessoas, quer que os clientes venham até nós para visitar, para conhecer, e a gente está fazendo um movimento muito no sentido da conversa com a Sedurb foi excelente, porque a gente vê que o pensamento ele caminha para a mesma direção, quer dizer, a gente quer ir na Bering, a gente quer trazer eles, essa discussão do distrito de criatividade para a gente é um negócio que já vem
A gente do lado de cá, quer dizer, a Sedurp está trabalhando nisso, a gente sabe que existe toda essa vontade, e a gente do lado de cá quer saber como que a gente, de fato, estabelece até um modelo de governança para isso, quer dizer, em que caminho a gente tem que seguir para a gente saber o que reivindicar, né? Para a gente saber como que isso vai. Que nesse ponto a participação da sociedade é fundamental, né? Quer dizer, se não houver uma estreita ligação, claro, isso se desfaz muito rapidamente. Sim, é até bom tocar nessa coisa da participação, porque, e sobretudo no momento que vivemos, não defender plenamente que a gente está fazendo tudo da melhor maneira, está buscando fazer da melhor maneira. Mas, por exemplo, tem uma discussão com a população da região, com as comunidades da região, sobre a localização de equipamentos comunitários. Então, com o Morro do Pinto, junto com a população de lá, definimos onde e como seria uma nova área de lazer, né? Com o condomínio cultural, que é um conjunto de organizações culturais da região, que não existia, foi criado no início desse ano, e a gente estimulou a criação. Agora eles começam a construir uma agenda cultural e a gente tem como fazer essa interlocução. E como funciona esse condomínio? Vários grupos culturais da região que se reuniram e eles se reúnem periodicamente, uma vez por mês, e estão no exercício de construir, junto conosco, junto com a Secretaria de Cultura do município, um calendário, consolidar um calendário da região, e também com isso a gente vê que, aí talvez a médio prazo, a gente consiga construir uma política cultural adequada nesse diálogo com eles, né? Da mesma forma, tem tido essa interlocução com os pequenos empresários da região através do polo da região portuária. Então, essas agendas, elas, à medida em que vão se construindo, a gente vai podendo também avançar. Uma ponte importante, por exemplo, com o pessoal do Coletivo do Porto, é que nós começamos a fazer alguns cursos de formação profissional na área de informática, na área de TI, né? Mas nós não somos especialistas nisso. Então, à medida em que eles se aproximam, eles podem ajudar a gente a qualificar essa agenda, a orientar essa formação, não para um saber em geral, mas já... para as demandas das empresas. Exatamente. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossos convidados de hoje são Daniel Kraichett, do Coletivo do Porto, e o presidente da Sedurp, Alberto Gomes Silva. A gente está falando de várias transformações que estão acontecendo e desse canal que está aberto entre as empresas, a população local e o governo, o Estado, né? Na verdade o município, mais diretamente. Que transformações a gente já consegue notar, e principalmente na questão da infraestrutura? O que já chegou lá, que faltava, como água, o transporte? O que está acontecendo e o que vai acontecer aí para os próximos anos? Eu sugeri primeiro, eu também estou curioso para ouvir, se o Daniel poderia falar de estando na região, ou seja, isso trouxe alguma dificuldade de clientela ou de acessibilidade? É curioso, a gente, como eu falei, na verdade eu já já trabalhei na região, num órgão federal durante muitos anos, há quase 10 anos, 8 anos na verdade que eu estou por ali. Então a gente teve esse período imenso de insegurança, sem luz, sem água, com tudo. Quando eu voltei no coletivo, a gente pegou justamente a época do caos, do quebra-quebra, né? Da obra, é melhor falar da obra. Não, mas assim, só que com a certeza de que era algo passageiro, quer dizer, isso ia passar e o benefício ia continuar. Então, assim, o que é notório já hoje, que além da questão da infraestrutura mais pesada, quer dizer, o calçamento melhora, você consegue andar, porque de fato era uma região difícil, o trânsito você sente melhoria sensível, o transporte ainda é um pouco para frente, mas a gente sabe, de novo, a gente está nessa aposta. Isso traz alguns efeitos colaterais, vou chamar assim, come-se melhor opção para comer, para comprar coisas. Você tem lojinhas que antigamente você não tinha um comércio muito, né, ainda específico, e isso a gente vem percebendo. E a gente tem outras questões que também fazem parte da aposta, como é a internet, que é prometida uma das internets mais rápidas, se não me engano, da América Latina, né? Que isso, por exemplo, para a área de TI é extremamente importante, né? A questão da isenção também, quer dizer, todas essas são questões práticas do ISS, né? Que a gente já vem notando.
A gente, isso para a gente não... Na verdade, a questão da obra, até talvez, da sua pergunta, a gente possa ter encontrado algum tipo de... Acho que talvez a gente nem forçava muito para o nosso espaço, mas isso está absolutamente superado e, engraçado, está criando um aspecto até contrário, assim. A curiosidade com essa revitalização, ela está sendo um fator positivo. E a instalação do centro de informação ali, quer dizer, a gente quase sempre que tem alguém novo ali, olha, vamos ali para você conhecer o que está sendo feito aqui, né? De uma maneira interativa, super bacana. Então isso para a gente está sendo um fator até contrário, assim. A gente tem um assunto legal, curioso, diferente para as pessoas, olha, vem aqui para vocês conhecerem o que está acontecendo. E outras, assim, eu sou da área de design, né? E você já percebe isso acontecendo mais lá para dentro. O senador Pompeu tem uma iniciativa excelente, que é a Matéria Brasil, que tem 5 empresinhas incubadas por iniciativa própria. Então, eles são uma biblioteca de materiais inovadores, sustentáveis. Então, assim, alguns designers já estão olhando para a área de uma maneira... E é um setor que, para se desenvolver, ele precisa ter essa interatividade. Sim. Talvez diferentemente de outros setores, não estou dizendo que exista algum que não precise interagir, mas esse setor da criatividade, tecnologia, tem que estar tudo muito... Vocês têm que se conhecer e se ver, né? Eu acho que ainda mais nessa escala de negócios, quer dizer, a relação é muito importante, né? Você sempre está... prospectando um cliente, pensando num projeto, já com essa rede que você tem, olha, lá no coletivo funciona muito bem isso, e cada um tem a sua rede que a gente já sempre consegue agregar e tal. E assim, eu acho que na hora que o ambiente de fato estiver consolidado da maneira que a gente espera, eu acho que isso vai fluir de uma maneira muito mais... Mas o Daniel falou sobre internet mais rápida. Quando isso vai acontecer? Vamos lá. A região foi resultado de um aterro há 100 anos atrás, depois nunca mais foi mexido. Então nós estamos, na verdade, refazendo toda a infraestrutura da região. Rede de drenagem dimensionada, inclusive tomando como parâmetro tendências de mudanças climáticas futuras. Então fazendo uma infraestrutura para os próximos 100 anos da região, né? Novo sistema de abastecimento de água com capacidade de atender uma população de até 500 mil habitantes. Toda a rede de esgoto, que antes era jogada na drenagem ou no canal do Mangue, ela passa a ser conectada no canal da Alegria, tratado na estação Alegria. Então isso significa melhorar muito as condições ambientais ali, além de aumento de área verde e tal. Do ponto de vista da urbanização, todas as redes passam a ser enterradas. Então, sob a orientação da Light, está sendo feita uma nova rede de energia também já dimensionada, com dutos para cabeamento e caixas para transformadores, pensando no adensamento da região. Além, mesma coisa para a rede de gás, e agora uma notícia interessante, confirmando, nós estamos implantando ali na região... Só para a gente desenhar, falar para o telespectador, qual é a região? Nós estamos falando, assim, de uma maneira muito rápida para a gente situar, do trecho da Rio Branco até Francisco Bicalho e da Presidente Vargas até a Rodrigues Alves. E pegando aquele biquinho ali onde fica o INTO. Né? Então essa é a nossa área de intervenção. Toda essa área vai ser... Estamos implantando dutos para receber agora, e as conversas com a Anatel, de algumas dúvidas, estão praticamente dirimidas. Toda essa região vai ser servida com fibra ótica. Então hoje uma operadora oferece serviço de alta qualidade falando em conexão de 100 megabytes, de até 100 megabytes. Nós vamos estar falando ali na região de conexão de a partir de 1 gigabyte, ou seja, 10 vezes mais. Né? E outra rede, essa rede de fibra ótica pensada como uma rede de água. Então, cada domicílio vai ter um cabo de fibra ótica na porta para lhe atender. Então, para esse tipo de empresa que vai para a região, tanto quem vai trabalhar com desenvolvimento de tecnologia, quanto quem vai usar a tecnologia nos novos edifícios, os hotéis, isso é uma condição bastante interessante, porque garante conexão realmente de alta velocidade. Vai depender das operadoras, né? Mas a condição física para isso acontecer está lá. Né? Então, acho que esse conjunto de fatores, ele vai criando um cenário que a gente aposta que ele certamente vai ser muito melhor do que tem hoje. E a região portuária, aquela referência da não cidade,
vai passar justamente a ser o contrário, vai ser a referência da cidade que a gente deseja, uma cidade saudável, integrada. E o que é interessante ali é que no projeto imobiliário, né, e as construções que estão acontecendo, você tem os escritórios e tem também a moradia, o isso é uma hotel. coisa até que... Isso é uma coisa importante de dizer. Dos 5 milhões de metros quadrados da região que compõem a área do Porto Maravilha, aproximadamente 3,8 milhões compõem a área da APAC dos Sagas, pega os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, que é onde vivem hoje cerca de 30 mil pessoas. Essa área é uma área de preservação. O que está acontecendo nessa área, exemplo do que o coletivo do Porto está fazendo, é uma retomada de uma série de imóveis que estavam abandonados, mas são imóveis preservados ou tutelados, ou seja, não tem um aumento de potencial de construção. Na área que corresponde ao aterro, que é aproximadamente 1.200.000 metros quadrados, aí a legislação indica que mais da metade dessa área seja ocupada com residências. E a gente tem monitorado para acontecer isso. Inclusive, e aí falando do conjunto da área, inclusive com habitação de interesse social. Ou seja, para que a gente possa ter ali todas as classes de renda, todo tipo de povo, reproduzir ali essa mistura que é tão bacana do carioca. Tão criativa, né? O que a expectativa que a gente tem é justamente essa expectativa de uso misto, né? Quer dizer, eu acho que o uso só comercial, de fato, você abandona a região das 6 da tarde às 7 da manhã. Isso é uma das coisas, e é uma pergunta que sempre surge, né? Mas e aí, você moraria lá? E eu, com a maior tranquilidade, digo, moraria. Quer dizer, a gente ainda está no certo, quer dizer, minimamente investiria e acho que com tranquilidade o projeto pronto eu moraria. A gente ainda está nessa expectativa de quando é que vão surgir esses famosos imóveis na planta para a gente conseguir. Eu tenho vivido um drama familiar, porque até por dever de ofício, mas também por prazer, a gente começa a frequentar muito a região. Então, sábado e domingo não param, você não tem por que sair de lá. Vai ter que levar a família para lá, né? E também porque o Porto, ao mesmo tempo que é essa coisa internacional, domingo, né? é aquela coisa doméstica que lembra gente humilde do Chico Buarque, sabe? E um aspecto importante disso que é a mobilidade. Com a introdução do VLT ali, você vai ter um outro patamar de mobilidade urbana com muito mais qualidade, com muito mais agilidade e muito mais limpo. Veículo leve sobre trilhos, transporte Quem já está lá não vai querer sair de jeito nenhum. Esse é o recado que a gente tem dado para todo mundo o tempo todo. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Alberto, obrigada, Daniel, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.